Olá a todos, venho aqui hoje para tratar de um tema de suma importância, que é um tema relacionado ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Então, um tema de suma importância, que a gente visa combater e que é uma das metas institucionais do Ministério Público do Trabalho em realizar o combate a essa grave forma de exploração. Para tanto, eu gostaria de começar diferenciando, explicando um pouco o que diz respeito a esse tema, para daí tratar de se é ou não competência da Justiça do Trabalho apreciar tais questões e, em caso positivo ou negativo, de quais são os fundamentos para trazer a competência ou afastar a competência da Justiça do Trabalho, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos começar aqui diferenciando o que é abuso e o que é exploração. Como eu disse, é o Dia Nacional de Combate à Exploração e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, qual é a diferença? No abuso significa que alguém utiliza uma criança ou adolescente com a finalidade sexual, porém sem o cunho lucrativo. Então, o aspecto diferenciador aqui em relação ao abuso é que ele não visa o lucro. Então, aqui, só para a gente anotar, que não visa o lucro. Não visa o lucro. Então, no caso do abuso, não há um intuito lucrativo por parte daquele que age contra a liberdade sexual de uma criança e de um adolescente, tá bom? No caso da exploração, já não. No caso da exploração, há sim o intuito lucrativo. Tá? Então aqui nós temos o lucro como um aspecto muito importante. E o aspecto também da comercialização. Então, comercialização. Ou seja, eu tenho alguém que explora a criança ou adolescente com finalidade comercial, com finalidade lucrativa. E quais são os exemplos desse tipo de situação que nós temos aqui? Pode ser para pornografia infantil, então você explora uma criança ou adolescente para finalidade de pornografia infantil. Pode ser utilizado no caso de tráfico de pessoas, então uma questão que é relacionada ao tema da exploração sexual da criança e do adolescente é o tráfico de pessoas. Então nós temos a exploração sexual com finalidade de lucro e sendo utilizada a comercialização. Isso é utilizado para quê, basicamente, essa exploração? Para fins de pornografia, então você utiliza uma criança ou adolescente para filmagens, enfim, divulgação de vídeos pornográficos. É utilizado também para o turismo sexual, que é algo que, se você pegar os dados das cidades sedes da Copa do Mundo, todas elas tiveram muitos casos de exploração sexual de criança e adolescente durante o evento da Copa do Mundo, por exemplo. E também o tráfico de pessoas para fins sexuais, que também é um tema gravíssimo. Você leva uma criança ou adolescente para outra região do país, ou muitas vezes inclusive para outro país, para fins de exploração sexual, o que é gravíssimo. Tá? Então esses são os casos de exploração que nós podemos citar aqui hoje, tá bom? Bom, continuando aqui, é importante a gente falar de como se dá a denúncia de um caso de exploração sexual. Onde é feita a denúncia? A denúncia ela pode ser feita no conhecido chamado Disque 100. Disque 100. Ou seja, você digita 100 no telefone e é um canal para você fazer uma denúncia de exploração de criança e adolescente, inclusive de fins sexuais. Além disso, você pode fazer a denúncia no MPT. Então você pode ir na página eletrônica do MPT, que tem tanto na sua página eletrônica, como no aplicativo do MPT chamado MPT Pardal. Então, nós temos o MPT Pardal, que está disponível tanto para Android quanto para
iOS. Acabei de ver aqui, faltou né, de esquecer, tá? Bom, pois bem, é importante a gente discutir também no âmbito dessa questão de quem é a competência para julgar eventual lide que verse sobre uma exploração sexual. Seria competente a Justiça do Trabalho para isso? Para tanto, a gente tem que analisar que existem duas questões diferentes. Uma questão é a esfera criminal. Um lado é a esfera criminal. Outro lado, nós temos uma questão civil. Nós temos uma questão criminal e uma questão civil, ou seja, relacionada à reparação de danos causados tanto àqueles que foram explorados quanto à sociedade por conta do dano coletivo causado por um grave dano como este. Tá? Então, nós temos essas duas esferas. Obviamente, a Justiça do Trabalho não tem competência na esfera criminal. No entanto, a gente tem que discutir aqui como que se dá a competência na matéria civil. Tá? Para tanto, nós temos que analisar se a questão trata de uma relação de trabalho ou de uma relação de consumo. E essa foi uma questão que chegou até o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Essa discussão chegou até o TST. Por quê? Houve um caso na Paraíba em que o MPT ajuizou uma ação civil pública num caso de exploração sexual de crianças e adolescentes que envolvia políticos, advogados e empresários. Tá? 11 pessoas foram réus numa ação civil pública movida pelo MPT que pediu o quê? Pedia a condenação desses que exploraram sexualmente crianças e adolescentes por dano moral coletivo. O juízo de primeira instância disse que a Justiça do Trabalho era incompetente. Por quê? Então aqui, julgamento em primeira instância, disse que o juízo do trabalho era incompetente por se tratar de uma relação de consumo. Vejam, então disse que isso seria uma relação de consumo, não afeta então a jurisdição da Justiça do Trabalho. Tá? O MPT recorreu e essa posição não prevaleceu no TRT da 13ª Região, TRT lá da Paraíba, tá? Então, TRT da 13ª Região, disse que se trata sim de uma relação de trabalho. Se trata de uma relação de trabalho. E essa decisão do TRT foi confirmada também pelo TST, foi mantida pelo TST. Ou seja, nós podemos dizer então que há uma decisão do TST dizendo que explorar sexualmente criança e adolescente é uma relação de trabalho. Disse o TST o quê? E mantendo a decisão do tribunal, que se trata de um trabalho ilícito. Sim, é uma hipótese de trabalho ilícito. Só que o fato de ser ilícito não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Então, o fato de ser um trabalho ilícito não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Eles usam como um paradigma aqui a OJ 199 da SDI 1 do TST. SDI 1 do TST. Então, eles usam a OJ 199 da SDI 1 do TST, que é aquela OJ que fala do apontador do jogo do bicho. Apesar de ser uma atividade ilícita, ela é de competência da Justiça do Trabalho. Tá? Não se reconhece o vínculo, então o tribunal, o TST, diz que não é caso de reconhecimento de vínculo. Tá? Então, o TST diz que não há vínculo de emprego. Não há vínculo de emprego. Mas, como é trabalho, é competência da Justiça do Trabalho. O MPT até tem uma certa divergência em relação a esse ponto, por entender que pode sim ser configurada uma relação de emprego. Tá? Se presentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, para muitos no MPT,
se entende que seria possível o reconhecimento de vínculo de emprego. Lógico, com quem? Com o explorador ali? Sim, eventualmente poderia ser reconhecido com aquela casa de prostituição, enfim, mas é uma questão bastante polêmica, bastante discutida e que ainda não teve reconhecimento no judiciário, tá? Bom, e para dizer que isso é uma relação de emprego, o TST citou em primeiro lugar, a Constituição Federal, os artigos, quer dizer, o artigo 114, incisos 1º e 9º da Constituição Federal, que falam que é competente a Justiça do Trabalho para toda a relação de trabalho. Então, competente a Justiça do Trabalho, porque se trata de uma relação de trabalho. Isso, todos sabem. Além disso, o que o TST citou? O TST citou a Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil. Piores formas de trabalho infantil. O TST citou Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil. E a Convenção 182, ela diz expressamente que a exploração sexual de criança e adolescente é uma das piores formas de trabalho infantil. E essa convenção foi ratificada pelo Brasil e o TST diz, inclusive, que é uma norma com status supralegal. Status supralegal, segundo posição do Supremo Tribunal Federal. Então, tem hierarquia, inclusive, supralegal. Portanto, o TST diz, veja, tanto é trabalho que está na Convenção Internacional ratificada pelo Brasil, que trata das piores formas de trabalho infantil. Então, não tem como dizer que não seja trabalho. Além disso, o Ministério do Trabalho ele possui uma classificação brasileira de ocupações, chamada CBO. Então, Classificação Brasileira de Ocupações. E o Ministério do Trabalho, nessa Classificação Brasileira de Ocupações, que é feita então pelo Poder Executivo, coloca o trabalho de profissionais de sexo como uma das ocupações existentes no país. Ou seja, reconhece também como trabalho essa atividade. Tá? Então, reconhece também como trabalho essa atividade. Ademais, cita aí o TST o Protocolo de Palermo. Protocolo de Palermo. O que é o Protocolo de Palermo? O Protocolo de Palermo é um protocolo adicional à Convenção Internacional de Combate ao Crime Organizado que trata do tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Que trata aí do tráfico de pessoas. E o que é que diz o Protocolo de Palermo? Diz que explorar sexualmente criança e adolescente, então levar uma criança ou adolescente de um local para outro para fins de qualquer finalidade de exploração, que inclui a sexual, é tráfico de pessoas. Tá? E o fato disso ser considerado tráfico de pessoas traz uma gama toda de proteção para criança e adolescente, que a gente até pode tratar em um outro vídeo sobre o Protocolo de Palermo, sobre o tema do tráfico de pessoas, mas traz uma grande gama de proteção, como por exemplo, a impossibilidade da criança e de sua família serem expulsos daquele país em que foi constatada em que eles foram encontrados nessa situação. Então, digamos que venha uma criança ou adolescente de outro país, venha para o Brasil, para fins de exploração sexual. O Brasil vai lá, encontra essa situação, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, enfim, verificam a situação. Qualquer um desses órgãos, a Defensoria Pública da União também, podem fazer uma declaração dizendo que foi reconhecido o tráfico de pessoas e, portanto, essa pessoa, a família, não podem ser expulsos do país. Tá? Eles têm direito de permanência no país, mesmo que tenham entrado aí de forma ilegal, mas eles entraram de forma ilegal por quê? Porque foram vítimas, tá? Foram vítimas do tráfico de pessoas, tá bom? É importante a gente dizer aqui o que o Ministério Público do Trabalho buscou nessa ação, buscou nesses precedentes. Então, o Ministério Público do Trabalho, contra os autores, aí, contra os exploradores da situação, fez 2 pedidos. Um pedido de obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer.
o quê? Para cada uma dessas pessoas, abster-se de explorar sexualmente criança e adolescente. Explorar sexualmente menores de 18 anos, tá? Então, um primeiro pedido. Segundo pedido, o dano moral coletivo. Tá? O segundo pedido, dano moral coletivo. Nesse caso que chegou até o TST, houve a condenação em R$500 mil, condenação solidária de todos aqueles que concorreram para o dano. Tá? Ou há também um outro caso, mas que ainda não está tão avançado, não chegou, mas já tem condenação em primeiro grau, também lá no Amazonas, que trata também das mesmas questões e também mesmos pedidos aqui de dano moral coletivo e obrigações de não fazer. Tá? Obrigações de fazer e não fazer. As chamadas tutelas inibitórias, que para quem já fez algum curso comigo sabe muito bem desse assunto, né? Que são aqueles pedidos que o MPT faz comumente. E o dano moral coletivo, que é uma indenização para a coletividade, porque esses fatos eles geram repulsa, eles geram intranquilidade, eles geram um abalo na moral coletiva. Ninguém apoia uma situação dessa. Ninguém se sente bem quando vê uma notícia no jornal de um caso de exploração sexual de criança e adolescente. Então é tão grave, que a pessoa precisa ser condenada, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. E é importante ressaltar que, ainda que tenha a esfera criminal, a pessoa responde também na esfera civil. E aqui o MPT aplica o Código Civil. Código Civil, busca a aplicação do Código Civil, né? Que é o que dá base para a condenação do dano moral coletivo. Código Civil, a Constituição, tá? Também. Mas o Código Civil ele tem um artigo, que é o artigo 935, que fala que as esferas cíveis e criminais uma não influi na outra, elas não se confundem. Então, o fato de alguém ser absolvido na esfera criminal não impede ele de ser condenado da Justiça do Trabalho, como é o caso que eu falei aqui lá do Amazonas, em que os exploradores alegavam que tinham sido absolvidos na esfera criminal por falta de provas. E aí na Justiça do Trabalho foi, não, mas aqui tem provas e houve sentença procedente. Nesse caso, que chegou até o TST, não. Lá ainda não tinha tido o trânsito em julgado da questão criminal, mas o TST disse, não importa que não houve trânsito em julgado lá, porque as esferas não são dependentes uma da outra. Ele pode ter a condenação aqui e ser absolvido lá sem nenhum problema. Tá? Então, importante a gente citar esse fato. Além disso, para terminar aqui, eu gostaria de falar do entendimento da Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República, quando o PGR ainda era o Dr. Rodrigo Janot, chegou a ele um conflito positivo de atribuições em que havia uma investigação no MPT sobre um caso de exploração de criança e adolescente e o Ministério Público Estadual instaurou esse conflito dizendo que o MPT não pode investigar essa questão. O PGR disse o quê? Utilizou todos esses fundamentos que eu já disse para dizer que havia trabalho, apresentou a decisão, indicou ali a decisão do TST, inclusive, e disse, há trabalho, tem precedente do TST, portanto, o Ministério Público do Trabalho vai ficar na esfera trabalhista, buscando a reparação civil, enquanto o Ministério Público Estadual irá buscar penalização criminal daqueles que exploraram a criança e o adolescente. Tá? Então, ele disse o quê? Que há atribuição para os dois órgãos, que inclusive não havia motivo de conflito, porque cada um agiria na sua esfera de atribuições. Tá? Então houve essa decisão do PGR sobre o assunto. Esse processo do TST, eu consultei o andamento dele e ele está pendente de recurso extraordinário. Tá? Então a gente vai ver, talvez a questão até seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Bom, isso é o que eu queria dizer aqui para vocês hoje. E vou fazer, né, aproveitando aqui o dia 18 de maio, pedir a todos, né, quem quiser, pode me mandar um e-mail, né, vocês já conhecem o meu e-mail, que é o professorjoaosabino@gmail.com. Vocês podem me mandar um e-mail até o fim do dia 18, tá? Então vamos aproveitar esse dia para todos lembrarem que é o dia de combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Então, para lembrarem, podem me mandar um e-mail até o fim do dia 18, até o fim do dia 18, até a meia-noite do dia 18, tá valendo, que eu vou responder o e-mail de vocês com dois materiais. Um, o acordo com a decisão do TST, para vocês lerem,
E 2, segundo lugar, a decisão do Procurador-Geral da República nesse conflito positivo de atribuições, em que vocês poderão ler todos esses fundamentos que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Agradeço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like aí, que a gente gosta de ver, né? Incentiva o nosso trabalho para a gente saber que você gostou do vídeo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até mais.